Senhores, como vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje nós vamos para a parte 2 da videoaula passada de literatura, que é poesia, a versificação em língua portuguesa. Lembra que eu falei para vocês, como essa era uma parte um pouquinho mais extensa, eu preferi dividir a aula em duas, para ficar mais fácil para vocês. Então, hoje, aula passada nós vimos, né, as regras para a escansão, a metrificação. Hoje nós vamos trabalhar sobre ritmo e rima dentro do poema e fazer a correção dos 3 exercícios que eu tinha pedido para vocês. Aqui vamos começar então. Primeira parte que a gente vai ver é ritmo. E o que é o ritmo do poema? O ritmo, ele é propiciado mediante sonoridade, ou seja, ele acontece por conta do som do poema, numa sucessão de sílabas fortes e fracas, sílabas poéticas, as quais distinguem-se das gramaticais. O ritmo traz à poesia a musicalidade e o sentimentalismo. Por quê? Quando a gente faz essa sucessão de sílaba forte e fraca, o poema começa a ter um ritmo, ou seja, uma música. É só vocês perceberem, quem aí gosta de sertanejo, sertanejo dá para escutar muito bem isso. Esse ritmo que a música tem. Porque você usa uma sílaba forte de um jeito, uma sílaba fraca de outro. Então você intercala forte e fraco, forte e fraco. Então a música começa a fazer assim. Ela tem um pico, que é a sílaba forte, pico baixo, porque é a sílaba átona. Forte, fraco, ok? Então isso é o que designa a musicalidade e o sentimentalismo do poema. Porque, por exemplo, se eu começar a usar sílabas tristes, né? Porque a gente sabe que existem palavras que soam mais tristes do que a outra. Eu vou ter essa musicalidade, um sentimentalismo mais triste dentro do meu poema. Agora, se eu uso muito a letra A, que é uma letra forte, já tenho mais um sentimento aí de força, a emoção é mais forte, não é tão triste assim. Então, tudo isso é o ritmo que traz a poesia. Lembrando que a gente vai descobrir o ritmo através das sílabas poéticas. Então, para você descobrir o ritmo de alguma coisa, se eu tenho forte, sílaba fraca, eu preciso fazer a escansão, ou seja, a metrificação dos meus versos, que foi a aula passada. Então, quem não assistiu a aula passada, eu vou deixar o link aqui no final do vídeo para que vocês possam assistir. E dentro do ritmo, existem duas partes assim principais que o que a apostila trouxe para vocês. Então eu não vou me aprofundar nos outros, só vou ficar nos dois, que é o decassílabo heróico e o decassílabo sáfico. O que é isso? Decassílabo, a gente já sabe que são versos com 10 sílabas. Considerando que se eu tenho 11 e a última for fraca, eu elimino essa última sílaba fraca e considero até a tônica, que é até a forte. Então, quando eu tenho um decassílabo heróico, é um soneto perfeito. Por quê? Uma vez que o número de sílabas métricas é o mesmo em todo o poema, ou seja, eu tenho uma métrica isométrica, né, um poema isométrico, tem essa sonoridade uniforme. Por quê? A acentuação tônica, ela vai ser sempre nas mesmas palavras, nas mesmas sílabas de cada verso. Neste caso do decassílabo heróico, é sempre na sexta e na 10ª sílaba. Então não muda. Se eu tenho um soneto decassílabo, significa que eu preciso ter 10 sílabas. E como eu vou saber se ele é heróico ou sáfico? Ele é heróico sempre que a sexta e a 10ª sílaba forem as fortes, forem as sílabas mais sonoras, tudo bem? Então, sempre que esse número de sílaba, a sonoridade, a acentuação tônica acontece nas mesmas sílabas, e é na sexta e na 10ª, eu tenho um decassílabo heróico. Por quê? De herói. É algo chique, ok? E eu tenho o decassílabo sáfico. Opa, gente, esqueci do acentinho ali. As sílabas tônicas são a quarta, a oitava e a 10ª. Então é diferente, ó. O meu heróico é a sexta e a 10ª. Tá vendo que eu só vou ter duas? Agora, o sáfico também é um decassílabo, porque eu tenho 10 sílabas, então é um decassílabo. Sáfico, porque eu tenho 3 sílabas tônicas no meu verso, ok? E vai ser a quarta sílaba, a oitava sílaba e a 10ª. Ah, professora, e se for a nona? Então, não é decassílabo sáfico. Eles seguem um padrão, por isso que tem esses nomes. Aqui é o que a apostila de vocês trouxe, só para um exemplo.
Desculpa, gente. A escansão dos 2 primeiros versos, decassílabos heróicos. Ó, de todo o meu amor serei atento, antes e com tal zelo, e sempre tanto. Ah lá, a minha sexta e a minha 10ª sílaba são as mais fortes. E como que eu vou conseguir descobrir isso? É lendo na minha cabeça? Não, é falando. Prestem atenção na leitura. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo, e sempre e tanto. Tá vendo? É o poema que eu trouxe para vocês na última aula, aqui na videoaula, para mostrar a versificação, que ele é um soneto decassílabo. Então, prestem atenção que, ó, a sexta, amor, zelo, são sílabas fortes. Mesmo que de tudo ao meu amor, só que você precisa perceber qual é a força da sílaba. As outras que estão em azulzinho claro também são sílabas tônicas. Só que você precisa ver a força da sílaba. Prestem atenção no que a apostila trouxe para vocês. Todas as sílabas tônicas foram marcadas em azul. As tônicas dominantes, que são a sexta e a 10ª sílaba, foram marcadas com azul mais escuro. Então, quando eu tenho um soneto, um poema, eu sempre terei várias sílabas tônicas. Só que você precisa ver qual é a tônica dominante. Qual é que vai dar esse medinho na hora de falar, essa força a mais. Então, de tudo ao meu amor, serei atento. Então, eles têm uma força maior do que tu, meu, rei. Então, isso é muito importante, porque traz a sonoridade do nosso poema. E a partir disso, né, nós temos os decassílabos heróicos, né, que são só 2 sílabas por verso, a sexta e a 10ª. Nós temos também os decassílabos sáficos, que sempre serão a 4ª, a 8ª e a 10ª. Do mesmo jeito, temos outras sílabas tônicas, porém as tônicas dominantes é o que importa pra gente, que são 3. Então, é o mesmo soneto do eu trouxe para vocês esse soneto aula passada justamente porque a apostila trouxe para que vocês percebam isso. Então, olhem só. Que mesmo em face do maior encanto, que mesmo em face do maior encanto, a minha 4ª sílaba, a 8ª e a 10ª, elas são mais dominantes do que a segunda. Então, é onde está a força da minha fala. Por isso que as tônicas dominantes são a 4ª, a 8ª e a 10ª. Se fosse, por exemplo, a sexta, não é mais tem decassílabo sáfico. Eu teria que olhar a outra sílaba, tudo bem? E por que decassílabo? Como eu havia dito, nós temos 10 sílabas. Prestem atenção aqui, ó. Nesse to e nesse to. E no último to aqui também. Você viu que aqui não tem número? É o que eu disse para vocês. Nós temos, ó, de tudo ao meu amor serei atento. Só que o tem e o tam aqui são tônicos. O to não é tônico, então eu paro a contagem aqui. Por isso que eu só tenho 10 sílabas. Em espanhol já é diferente, eu conto todas. Só que em português a gente para na sílaba tônica, ok? Mesma coisa no de baixo. Então, fiquem de olho também no ritmo dos versos livres, que são aqueles versos que eles não têm metrificação. Cada verso é de um jeito. Então, aqui eu tenho 5, outro eu vou ter 10, outro eu vou ter 12. Ele não segue um padrão. Eles são livres. Você faz do jeito que quiser, sempre livre aí. Então, de olho aí na nota que a apostila trouxe para vocês. O ritmo é a essência do verso e da própria poesia. Assim, os versos livres, que são os versos sem métrica, também possuem um ritmo, ou não seriam versos. Além da alternância das sílabas átonas e tônicas, os poetas lançam mão de outros recursos, como as repetições que acentuam o ritmo do poema. Então, eles usam a literação, a sonância, onomatopeia, dependendo do poema. Então, através das repetições de som, eu tenho essas rimas, esse ritmo que o meu poema tem. No momento oportuno, eu quero trazer para vocês o poema Áporo, Nossa, agora eu esqueci o autor, mas é o poema Áporo, que ele é muito bom, porque você consegue perceber essa repetição sonora, ok? É excelente esse poema. Ou também, ele pode ter uma forma diferente. Você pode perceber que os versos livres, dependendo do autor, e do ponto de vista que ele quiser trazer para você, ele vai estruturar o poema de um outro jeito. Então, se ele quer falar, por exemplo, do Um Beco, que é um poema do Manuel Bandeira, chamou Beco. A primeira frase
o primeiro verso, ela é gigante. Aí ele começa a diminuir, porque ele tá falando de um beco. Tudo bem? Então, você também pode usar esses recursos estilísticos que estão à sua ossada. Então, tudo que você consegue fazer para deixar o seu poema rico, você tem que fazer. E a partir disso, se nós temos a rima, nós temos o ritmo, nós temos rima. E o que são as rimas? As rimas, elas dão essa sonoridade final pra gente. E elas são classificadas em diversas maneiras. Só que aqui a gente vai trabalhar com algumas. Disposição, extensão, acentuação e um vocabuláriozinho de rima. O que é essa disposição? Quando a rima está disposta no meu texto. Então, ela pode ser cruzada ou alternada. Um lembrete aqui, galera. Nós usamos as letras do alfabeto para classificar as rimas. Então, as rimas cruzadas ou alternadas, elas podem ser A, B, A, B. Ou A, ou B. Mentira, a gente sempre começa no A, desculpa. A, B, A, B. Cruzada ou alternada. Tanto faz esse nome. E são essas rimas que é entre versos pares e, por outro lado, entre versos ímpares. Então, se eu tenho um verso ímpar, por exemplo, eu tenho A, B, A. São rimas alternadas ou cruzadas. E aqui, um pedacinho de um poema do João de Deus, para que vocês possam ver, ó. Tu és um beijo materno. Ó o final aí, ó. Erno. Erno é o meu final. Então, A. De um riso infantil. O meu final. Il. Então, B. Erno de novo, A. Il de novo, B. Temos também as interpoladas ou opostas. Então, eu tenho uma rima vem primeiro e a outra vai vir depois. Professora, mas não é a mesma coisa? Não. Prestem atenção. Aqui eu vou intercalar. Eu vou cruzar. Tudo bem? Elas são alternadas. Se eu começo com A, depois vai vir B, depois vem A, depois vem B. A interpolada ou oposta, eu vou ter uma rima aqui primeiro e ela só vai aparecer depois no final. Então, ó, amor é um... Desculpa, eu coloquei desse lado, que eu achei mais fácil. Amor é um fogo que arde sem se ver. É o o meu A. É ferida que dói e não se sente. É o ente, o meu B. Aí depois, ó, descontente, ó, o ente de novo. Então, eu tenho B novamente. E por último, termina com Aí eu tenho A. Então, são rimas que elas vão ocorrer entre o primeiro e o quarto verso. Ou entre o segundo e o terceiro são iguais. Percebam aí, ó. B, B, ok? Oposta a B, B, A, que é o soneto que o Camões trabalha. Ok? Que é amor, é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, dor que desatina sem doer. Ok? Temos as rimas emparelhadas, que elas são seguidas. São as rimas que se sucedem de duas a duas. Então, eu tenho A, B, B, C, C, D, D. Tudo bem? Um exemplo aí para vocês, ó. O são é o ão, ia, or. Então, ó, aqui, ó, eu tenho A, eu tenho B e eu tenho C. Se tivesse mais embaixo, por exemplo, ir, eu colocaria D. Ou, novamente, palavras que terminam com AM, por exemplo. Você vai aumentando a letra do alfabeto conforme forem aparecendo mais rimas. E temos aí as rimas internas. Elas não são classificadas em A, B, C, D. Por quê? Elas ocorrem de modo interno ao poema. Lembram que eu falei para vocês? Eu não, né? A apostila trouxe essa nota dos versos livres, que, ó, além da alternância de sílabas átonas e tônicas, aqui, ó, o poeta lança mão de outros recursos, como as repetições que acentuam o ritmo do poema. Isso acontece aqui, nas rimas internas. Vai. Aí. Ó, são rimas que acontecem no interior dos versos. Então, ó, como são cheirosas as primeiras rosas. Isso aqui é do próprio Afonso Guimarães, ok? Então, olha só. Como são cheirosas as primeiras rosas. Então, isso é uma rima interna. Eu estou rimando dentro do meu próprio verso, ok? E a extensão das rimas. Eu posso ter uma rima consoante e uma rima toante. O que é isso? As rimas consoantes são as rimas que ocorrem em palavras cuja similaridade sonora é total. Então, elas são iguaizinhas, elas têm a mesma terminação. Coração, terminação, ó, o sonzinho idêntico. Então, ó, carinho, sozinho, sonzinho. Tudo bem? Que é a palavra que eu usei. Celeste, veste. O final delas são idênticas, não muda. E as toantes
a similaridade sonora delas é parcial, ou seja, não é total. Trouxe e doce. Elas rimam também, só que não é uma rima consoante. Por quê? A terminação não é idêntica e o som não é idêntico, mas são muito parecidos. Benfazejo e beijo. Ó, a terminação da minha palavra. Elas são muito parecidas. Por isso que são rimas toante. É a entoação que dá essa similaridade para elas. E a acentuação das rimas. As rimas, elas podem ser, igual os acentos em espanhol, esdrúxulas, graves e agudas. Em espanhol, a diferença é que a gente também tem sobre as drúxulas, que é mais do que proparoxítona. As esdrúxulas ocorrem entre palavras proparoxítonas. Por isso que a aula passada eu trouxe para vocês os conceitos de proparoxítona, oxítona e paroxítona, para que vocês pudessem relembrar tudo isso. Porque na hora de identificar a acentuação da rima, essa parte é muito importante. E também para classificar o nosso verso, se é um verso oxítono, paroxítono ou proparoxítono. As rimas esdrúxulas são o quê? Elas vão ocorrer entre palavras proparoxítonas. Então, aromática, dalmática, anêmona, trêmula. Então, prestem atenção sempre nesse tipo de rima. Como que eu vou saber se a palavra é proparoxítona, paroxítona ou oxítona? Fazendo a separação silábica. Se eu quero saber como elas são classificadas, eu não estou mais trabalhando com metrificação, nem com separação literária. Estou trabalhando com separação gramatical. Por isso que é muito importante saber tanto a separação gramatical para saber fazer a separação literária ou a separação poética aí. A grave são as rimas que vão ocorrer entre palavras paroxítonas, flores, dores, pranto, canto. Vamos lá. Proparoxítona, antepenúltima sílaba. Paroxítona, penúltima. Oxítona, última, que são as sílabas tônicas. Então, as agudas são as rimas que ocorrem entre palavras oxítonas ou monossílabas. Lembrando que os nossos versos também podem ser monossílabos, ok? Pomar, luar. Pomar, ó, a tonicidade tá no mar, não tá no pô. Luar, tes, inglês, ok? E o vocabulário. Existem rimas pobres e rimas ricas. O que são as rimas pobres? É quando a gente vai rimar a mesma classe gramatical. Vocês lembram lá das 10 classes gramaticais? Nós temos substantivo, pronome, verbo, advérbio, adjetivo, interjeição. Nossa, vamos lá. Verbo, advérbio, Vamos lá. Existem duas classes de palavras, as classes variáveis. Variáveis, que variam em nome, gênero, número. Substantivo, verbo, adjetivo, pronome e artigo, que são as classes variáveis. Aí as invariáveis, nós temos conjunção, preposição, advérbio, interjeição. Eu tô esquecendo de uma, gente. Daqui a pouco eu vejo qual que eu tô esquecendo. Preposição, advérbio, conjunção, interjeição e tá faltando uma. Qual que é essa maldita uma que eu tô esquecendo? Vou consultar já rapidinho, já volto. Eu estava esquecendo da classe dos numerais, que também são variáveis, ok? Então, são 6 variáveis e 4 invariáveis. Era só o numeral que eu tinha esquecido. Então, é isso. São essas rimas pobres. Então, eu só vou rimar substantivo com substantivo. Verbo com verbo. Advérbio com advérbio. E as rimas ricas é quando você explora as classes de palavras. Então, eu rimo um substantivo com um verbo, um advérbio com uma interjeição, por exemplo. É quando você brinca com as 10 classes de palavras. Por isso que são chamadas de rimas ricas. Elas são rimadas entre as classes de palavras, não é só a mesma. A partir disso, gente, eu vou mandar as atividades para vocês via plural. Se eu tiver qualquer dificuldade, eu aviso no grupo e mando, peço para que vocês façam nas apostilas, aí me mandem a foto. Mas, de qualquer forma, vou mandar pelo plural. Só se eu tiver algum probleminha na hora de mandar para vocês, eu aviso no grupo, ok? Essas são as correções das atividades que eu pedi para vocês aula passada, que é a 1A, a 1B e a 2A. Desculpa, gente, não coloquei a página, mas é aí do mesmo modo. Então, agora, eu vou mandar as outras lições para vocês do módulo, ok?
Qualquer dúvida da aula de hoje, me procurem, me mandem mensagem aí no período Tira Dúvidas, 7h30 ao meio-dia. Depois do meio-dia, eu respondo também, só que demoro mais, eu não fico 100% do meu tempo com o celular na mão daí. E quando eu mandar as atividades pelo plural, eu aviso vocês no grupo que as atividades estão lá para serem feitas. Se não, peço para que me mandem pelo WhatsApp. Do mesmo jeito, se eu mandar pelo plural, as atividades terão validade apenas até às 18 horas. Lá eu consigo cronometrar o tempo que a atividade vai ficar livre para vocês. Então, se não fez, né, não tem muito bem o que fazer. Lembrem-se que, gente, essas atividades e as aulas são importantes demais para que vocês possam aprender. Então, qualquer dúvida, não tenham vergonha de perguntar para a professora, ok? Aula normal. A única diferença é que eu tô aqui no vídeo e vocês estão aí do outro lado da tela. É isso, meus amores. Um grande beijo para vocês. Qualquer dúvida, me procurem e até a próxima aula. Tchau, tchau.